Boa noite a todos vocês. Bom dia, boa tarde, né? Porque eu não sei qual é o horário que vocês estão nos ouvindo. Sejam bem-vindos ao KimCast 2021, o primeiro, né, desse ano aí. Espero que seja um ano cheio de encontros, cheio de filmes malucos pra gente conversar. Eu sou a Kim, esse é o André, Olá, e gente, tudo bom? hoje, e hoje nós vamos falar sobre uma série que dizem ser de terror. Vamos começar, vai. Senão eu já vou antecipar assuntos, mas essa série é muito boa. Já antecipando que aqui vai ter muito spoiler, eu também já vou adiantando que eu não vou ser imparcial nisso, eu não vou ficar analisando coisa técnica, porque essa é uma série que eu amo, então eu vou defender ela com todas as minhas forças e com todo o meu amor. E a gente vai falar hoje sobre a série A Maldição da Mansão Bly, que é do mesmo criador da Maldição da Residência Hill, mas não é uma continuação. Inclusive, a história foi muito diferente da primeira, né, que o rapaz fez. O nome dele é Mike Flanagan. Sim, é bem surpreendente. Eu sabia que ia ter uma continuação depois da Residência Rio, só que eu esperava que fosse uma continuação da mesma história, né, com os mesmos personagens, e a gente é bem pego de surpresa com esse novo enredo. Mas eu tenho que admitir, eu gostei demais, assim, eu achei que ficou muito bem desenvolvido, eu achei que os personagens estão muito bem, assim, não tem ninguém que sobra, ninguém que falta, você fica satisfeito, assim, com o desfecho de todo mundo, e se surpreende a cada episódio. Foi uma série muito bem desenvolvida, eu gostei muito, recomendo bastante. Se você não assistiu, claro. Sim, eu acho que isso foi um erro da minha parte, inclusive. Quando eu fui assistir A Mansão Bly, eu já sabia que não era uma continuação da Residência Hill, mas eu estava com a Residência Hill na cabeça, eu estava pensando que ia ser algo do mesmo estilo, né? Ia ser uma série realmente com talvez sustos, com fantasmas, com várias coisas assim. E eu fui totalmente pega de surpresa. Ela é uma série completamente diferente, tanto que eu defendo muito a fala da Flora no final da série, quando ela fala que essa não é uma história de terror, é uma história de amor. E eu concordo muito, porque eu nunca na minha vida ia imaginar que eu ia terminar uma série de terror abraçada na almofada, chorando horrores. Foi isso que aconteceu. Então, essa série, inclusive, nela é baseada num livro. Novamente, nós estamos falando aí de uma obra que é baseada em um livro. E deixa eu até ver aqui o nome do livro que eu anotei. É A Volta do Parafuso. Tá. É esse Entendi, livro aí. entendi. É umas referências. Adaptação É, de nome é a melhor coisa. total. Mas falando da Si, né, nos primeiros episódios dela, antes de eu assistir, na verdade, eu tinha visto um pessoal falando que era uma série que demorava muito pra desenrolar e que era meio lenta, sabe? Então, não sei, eu li esses comentários e eu já fiquei meio assim, né, com medo de terem estragado a série. E quando eu assisti, a minha primeira impressão no primeiro e segundo episódio ali foi realmente que era uma série que tinha 1 hora de duração, né, cada episódio, mas que não contava muita coisa. No primeiro episódio tudo bem, né, a gente descarta ele porque é sempre apresentação de personagem, essas coisas, eu acho que foi um Uhum. episódio muito bom. Mas ali no segundo, ou por exemplo no episódio em que mostram o menininho, né, o irmão da Flora, saindo do reformatório, eu acho que foi um episódio meio nada a ver, assim, um pouquinho vazio. E eu fiquei com muito medo da série ser aquilo, né? Dela ser contar uma história muito longa sem precisar. Eu acho que esse é o único ponto, assim, que eu vou falar mal dessa série, que foi essa enrolação do menino no reformatório, porque eu não vi agregar a história. Eu acho que esse é o único ponto que eu já vou falar que é A- mal da série. Sim, acabou ficando meio perdido, né? Que ele
virou um tipo de apresentação que a gente não precisava ver, né? Tipo, eles quiseram mostrar que o. Já pode começar os spoilers? Pode começar os spoilers, vai. Não, eles queriam mostrar que tinha alguma coisa a mais no menino, né? Que tinha alguma coisa errada com ele. Mas pegar pra explorar dentro do reformatório tudo virou um pouquinho cansativo. Mas Uhum. a gente releva. Por tudo que passou, tudo que vai vir a seguir, a gente releva e a gente aceita. Sim. Ela é uma série em que a gente vê a Dani, né, a personagem principal, indo cuidar de duas crianças numa casa completamente sinistra, o que é típico dos filmes de terror, de você ir para uma mansão meio assombrada, né? Você olha por fora, o negócio tá caindo aos pedaços, no meio do nada, sempre vai ter um lago, sempre vai ter uma floresta, e é isso. Então a gente começa a acompanhar a história da Dani quando ela é contratada, né, pelo tio das crianças para cuidar das crianças. E a gente já percebe desde o início uma certa frieza, né? O tio, ele não tá nem aí para as crianças. Ele, tipo, contratou a mulher lá, mas não fez questão de apresentar as crianças pessoalmente, não fez questão de levar a moça até lá e não tá nem aí. Ele simplesmente contratou alguém que ele não conhece. A Exato. pessoa chegou na casa, tudo bem que já tinha outros empregados cuidando das crianças, então ok, eles podem vigiar ela. Mas ele Uhum. não se importou, e tudo que ele quer é que se acontecer alguma coisa que precise de uma ambulância, ok, pode chamar ele. Sim, só me avisa se Mas for em de caso de resto, emergência. assim, Eu gostei nessa parte porque na hora da entrevista também, tipo, ele questiona ela sobre os requisitos dela, sobre ela querer essa vaga. E ela questiona ele por essa vaga estar há tanto tempo disponível. É uma vaga muito boa que está há muito tempo disponível e ninguém pegou ela. Então, ela é aceita e, nossa, a partir daí coloca alguma coisa na nossa cabeça, né? Porque tem uma pequena cena que ela tá andando na rua e passa um carro. E aí ela vê o reflexo de alguma coisa estranha nossa, no carro, não o reflexo dela, ela vê um reflexo parece de um homem com os olhos brilhando. E aí, tipo, nessa hora a gente já pega assim e já fica, meu, tá acontecendo alguma coisa. E aí tem essa parte do tio que não tá nem aí praticamente para as crianças e essa jogada aí da vaga também, mas tudo instiga a nossa curiosidade. E a gente é bem recompensado sim. depois. É, eu acho que o primeiro episódio é aquela coisa de querer demonstrar que a gente tá numa série de terror, uma série meio gótica, né? A Dani, ela, a gente já percebe que ela tá lutando contra alguma coisa que ela vê, né? Parece um espírito, a gente pode chamar assim, né? De primeira. É uma coisa que ela só vê nos reflexos, a gente ainda não sabe o que que é. E ainda tem essa vaga super sinistra numa casa ainda mais sinistra. Então a gente já vai pensando que isso é uma história de fantasmas. Uhum, Eu posso dizer que talvez sim seja uma história de fantasmas, mas são fantasmas das próprias pessoas, assim, das coisas que elas estão tendo que lidar com a vida, né? Eu acho que eu já posso adiantar, né, que o fantasma da Dani, que ela sempre vê no espelho, é um ex-namorado dela, que ela viu morrer num acidente em que ele foi atropelado. Então ela fica com aquilo para sempre com ela, principalmente porque quando ele foi atropelado, eles estavam brigando porque ela ia terminar justamente quando eles iam se casar, né? Então ela meio que carrega ele com ela, porque ela tá com esse sentimento de talvez de culpa, não sei, arrependimento, algo do tipo. Então ela já carrega um fantasma dela mesma com ela. E também a casa, ela realmente tem alguns outros fantasmas. E a gente vai percebendo que são fantasmas de pessoas que viveram ali, como por exemplo a babá antes da Dani, né? E o parente, que eu não sei muito bem que grau de parentesco ele é, mas ele é um parente do tio, não sei se ele é sobrinho, acho que é sobrinho também. E que ele também, né, está lá naquela casa. E depois a gente descobre, né, por que que todos aqueles fantasmas estão ali. Mas eu não vou falar disso agora. Tem outras coisas antes legais para falar. sim. Você estava falando
do episódio, do episódio do namorado dela, eu só queria dizer que é um episódio muito bom. É um episódio que narra toda a história do que aconteceu, por que que o fantasma do namorado dela tá ali, como ele morreu, tudo. Esse episódio eu acho que eu intitulo como um dos meus preferidos da série, porque ele é muito surpreendente, sabe? No momento que o cara morre, tipo, ele literalmente foi. Eles acabaram de terminar, acabaram de brigar, não tiveram tempo de justificar. Ele só queria aquele momento de término que a pessoa só quer uma pausa pra respirar, assim. E na hora que ele sai do carro, ele é atropelado logo em seguida. E, meu, é muito genial, tipo, porque isso mostra o tamanho da culpa que ela tem, né? De não ter conseguido dar uma satisfação. Só ter falado assim, acabou e já era, tipo, literalmente. E, bom, depois tem os outros episódios também, se você falou da empregada, do sobrinho dele, acho que era sobrinho, não lembro também. Mas também são episódios, A gente fala que é sobrinho. a gente fala que é sobrinho, é verdade. Também são episódios muito bons. O da empregada, nossa, o da empregada é um labirinto, né, assim, Da tipo, é um Hannah. episódio da Hannah, ele é um episódio muito bom. Meu, É um loop temporal que você vai descobrindo coisas assim, ao mesmo tempo que ela vai voltando para o mesmo lugar e você começa a ficar assim, assim querendo saber o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo você vai descobrindo e você vai ficando chocado. É muito bom, é muito bom. Eu adorei esse episódio. o episódio da Hannah eu posso dizer tranquilamente que é o meu preferido da vida, assim, da vida das séries, do universo, enfim. Porque, meu, a montagem desse episódio, ela é perfeita. Ela não tem defeitos. Não tem, ok? Se você falar que tem, eu sinto muito, não tem. Ela não perde o Aquelas, ritmo. né? Enfim. Meu, é um ritmo que você fica louco. Você entra no mundo da Hannah. E a Hannah, eu já tinha sacado que a Hannah estava morta desde o primeiro episódio. Porque quando a Hannah, né, ela é a governanta, né, da casa. Ela faz tudo ali, ela cuida das crianças, mas ela não é uma professora para ensinar eles, como a Dani é. E ela cuida da casa, ela é a mãe daquela casa, né? Uhum, Ela foi muito amiga dos verdadeiros donos e ela tá ali a vida inteira dela. E no primeiro episódio, a gente foca no primeiro episódio, quando ela tá olhando aquele poço, é uma cena, assim, que a gente descobre depois o porquê que ela está olhando naquele poço, que entende? Enfim, eu já sabia que ela estava morta desde o primeiro episódio, porque ela não come, ela não bebe e ela aparece nos lugares ali meio que do nada. Então, logo quando ela não comeu, eu já falei: essa mulher está morta. E ela estava na casa, todo mundo via ela normalmente. Eu achei muito estranho, porque ela é o único espírito que as pessoas realmente veem, né? uhum, Porque os outros não apareciam, mas eu acho que isso também é meio que explicado, né? Eles têm esse poder de aparecer ou não aparecer. sim. Eu não entendi muito bem, mas a Hannah, ela estava ali e ela é maravilhosa. Gente, que personagem maravilhoso. Eu amo a Hannah, eu amo o episódio da Hannah, em que ela mesma descobre que ela está morta, né? Sim. Porque esse episódio é o episódio 5, se eu não me engano. 5. Ela vai caminhando pela própria história dela e de como ela foi parar dentro daquele poço, né? Porque a morte dela, ela caiu naquele poço e quebrou o pescoço, né? E aí isso acontece com o menino, né? O menino ele é incorporado. Sim. Eu já estou ficando confusa na minha própria fala. Um minuto. Ele é É que são possuído. tantas coisas perfeitas nessa série. Enfim, foco na Hannah. O menino, a criança, é possuída. E ele empurra a Hannah do poço. E, meu, no primeiro episódio que ela está olhando lá pra baixo, ela está olhando a ela mesma, sabe? Ela morta ali. E ela como espírito lá em cima. E o menino do lado. E aí a Flora chega com a Dani. E ela age como se nada aconteceu. Tipo, vocês estão me vendo, então eu vou continuar agindo como se eu estivesse viva. Uhum. E aí, quando ela cai em si, que é no episódio 5 que ela está morta, gente, meu coração foi partido em milhões de pedacinhos, assim. É Ela aquela, tá apaixonada, né? é aquela certeza que você tem que você não quer estar certo, né? Tipo, eu tenho certeza que ela tá É, morta, mas não quero estar certo, eu quero estar errado.
porque ela, Sim. ela é muito bem explorada, o romance dela também é muito, muito legal, né? Com o motorista. E o É papel dela cozinheiro, né? Ele é motorista e cozinheiro. é motorista e cozinheira, é verdade. É, na verdade, ele odeia dirigir, se eu não me engano, não é? Ele ama cozinhar, uma coisa assim. É tipo isso. Mas o romance deles é muito bem desenvolvido também. É uma coisa que você se afeiçoa aos dois. Você torce para que eles terminem juntos, mas felizmente não acontece, né? Mas eu é muito bem tratado, muito bem mesmo. Esse motorista também ele tem uma história muito boa, que a mãe dele tá doente, tudo, e é por isso ele não consegue passar a noite na casa. Aí ele fica indo durante o dia e volta durante a noite, ele cozinha para as crianças, tudo. E, cara, eu gostei muito dele. Gostei muito porque ele também tá nesse episódio da Hannah. E ele é o ponto que traz ela, né? Porque ele que fala assim que ela tem que encarar os fatos. Porque senão ela vai ficar pra sempre Uhum. naquele loop eterno. E ele dá esse toque pra ela de ela que tem que ir. Eu sei que é tudo a consciência dela, né? Mas ela personificou isso nele. Então foi muito legal. Sim, total. Eles tinham uma amizade muito bonita, né? E a gente percebe também que eles têm um romance ali que não foi desenvolvido. Uhum. E, meu, aquela cena no último episódio. Desculpa, eu sei que eu estou me adiantando indo pro último episódio. Mas eu comecei a chorar no último episódio quando ele olha dentro do poço e ela está lá dentro. Hum. E aí, quando ele descobre que ela está morta, eu comecei a chorar aí. Aí depois foi só ladeira abaixo. Eu achei que Porque todos. eles eram muito fofos, meu, Sim, lindo. Não, demais. Não, eu só ia falar que eu acho que todos os romances foram bem tratados na série. Teve esse romance, teve o romance principal, né, da Dani e da jardineira, que eu esqueci o nome dela. E teve o romance do sobrinho dele com a primeira empregada. Eu esqueci o nome dela também. isso foi. E o último que teve, que passou assim batido, né, mas que deu originalidade a um monte de coisa, que foi o romance do tio com a mãe das crianças. Foi um romance assim meio impróprio. O pai viajava muito, o Esse tio. romance eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada. Pois é, a gente é bem pego de Nós temos surpresa. sim, nós temos um romance impróprio que foi com o tio com a mãe das crianças. Uhum, Aí a gente descobre que a Flora é filha do tio, né? Nós exato. tivemos um romance perfeito que é o da Dani com a jardineira. Nós tivemos um relacionamento super abusivo, que foi o da antiga professora, né, com o sobrinho maior de idade. E esse romance aí da Hannah com o cozinheiro que não desenrolou, infelizmente. Agora, gente, esse romance da Dani com a jardineira, cara, eu não tenho nem o que dizer. Ai, meu Deus. A Eu sei Dani, que você não tem o que dizer. Dani, cara, que mulher. Que mulher. Não, realmente. Essa não tem o que dizer. Essa é uma história de amor, não é uma série de terror, gente. É uma história de amor completamente. Sim, Ai, gente, a Dani é a salvadora da pátria. Ela salvou a série inteira. Ela salvou as crianças, ela salvou os empregados, ela libertou o espírito das casas. Aproveitando que a gente tá falando que ela libertou os espíritos das casas, a gente pode falar de um episódio sensacional que eu ouvi falar muito mal desse episódio, mas que realmente é muito bom. É um episódio que é completamente feito em preto e branco e que ele explica toda a origem do porquê que os nossa. fantasmas estão presos naquela casa. Gente, não tem nem o que dizer. Esse episódio é perfeito. Não é perfeito demais. Não, gente, o episódio preto e branco, ele é muito bom. Ele é um episódio assim que é um deleite. Ele é muito bonito, visualmente assim, mesmo estando em preto e branco, não tendo a, a grandeza das cores. Ele é um episódio que ele trata muito bem, por ser uma situação assim muito mais antiga. é, Fica muito bem interpretado, casa muito bem com toda a situação. E ele é um episódio assim que pode ter incomodado por ele ser um episódio escuro.
Eu, ele é um episódio bem escuro por sempre se passar dentro da casa, mas é um episódio assim que, meu, é surpreendente. Ele, Uhum. nossa, em todos os sentidos. A história é boa, a narrativa é boa, o desenvolver das duas personagens que tem é muito bom e não deixa a dever em nada, sabe? Até Sim. o final, você fica tipo, mano. Na verdade, eu tenho uma relação com esse episódio, porque inicialmente eu fiquei muito puto. Porque esse episódio, ele se dá no meio de uma coisa muito importante que estava acontecendo. Logo quando a Dany, ela é pega pela mulher do lago, que aí, tipo, tem aquele gancho de você só vai saber no próximo episódio, aí você já pula pro próximo episódio louco pra saber o que acontece entre esse episódio. Inicialmente eu fiquei muito puto, eu fiquei até pensando em pular, mas falei, não, eu vou assistir. E eu não me arrependi, foi muito bom. Não, total. Eu acho que o incômodo desse episódio se deve também à escolha, né, de como contar a história de uma mulher que viveu de solidão, né? Porque ela era originalmente a dona da casa e elas perderam o pai, né? Eram irmãs que perderam o pai e elas teriam que se casar por conta de fortuna e todas essas coisas. Sim, das mulheres E não elas, poderem gerenciar as suas fortunas naquela época, né? Elas precisavam ter um marido. sim, exatamente. E aí, elas eram irmãs e a irmã mais nova se apaixonou pelo primo, mas a irmã mais velha acabou pegando a responsabilidade de casar com ele, porque ela era dona da porra toda. Eu vou casar com ele porque eu quero, é isso aí. Ele era o único que não ia ter interesses, né? Porque ela sabia que todos os outros iam ter interesses e o primo era o único que estava assim mais de boa, assim. Ele aceitava todas as condições e não ia querer. Aceitava que ela continuasse comandando as coisas. Sim. E eles tiveram uma filha, né? Só que ela, a mulher, acabou adoecendo por alguma doença da época, que inclusive eu achei muito interessante eles colocarem todo aquele traje de peste, né? Era peste negra, se eu não me engano, na época, mas não era peste negra, era uma outra doença. E ela acabou, assim, preferindo ser uma morta-viva do que realmente morrer. Então, ela lutou pela vida dela até o último segundo e ela não aceitava quando ela via a irmã ou o marido dela se divertindo com a filha dela, porque ela estava ali se degenerando numa cama, porque ela não tinha forças para andar nem nada do tipo. E ela precisava de alguém para ajudar. E aí é muito, muito assim, triste ver isso. Eu fiquei com muita dó dessa personagem. Eu sei que ela foi uma baita de uma filha da mãe, né? Por todas as coisas que ela fez ali naquele episódio, por ela ter sacaneado a irmã dela e por ela não aceitar a felicidade do marido e da irmã depois. Mas eu fiquei com muita pena dela. Eu acho que pena é a palavra certa, né? Porque ela não aceitava a doença dela, ela não aceitou a morte dela, então ela preferiu ficar sofrendo até que a irmã fez o trabalho de encerrar a vida dela. E Sim. aí é a origem de tudo, né? Porque ela estava tão apegada à casa e às pessoas daquela casa e à vida dela que o espírito dela se trancou dentro do baú de vestidos dela, né? E ela ficou presa nas roupas. E Sim. quando a irmã, desrespeitando o desejo de nunca abrir aquele baú, né? Porque o baú de vestidos da moça era para ficar trancado, não era para ninguém usar. Era isso que ela queria guardar ali para ela, levar pro caixão. E eu achei que só a filha poderia usar algo do tipo, mas a irmã desrespeitou isso porque ela queria vender aquelas roupas, já que eles estavam indo à falência. E quando ela abre aquele caixão, começa a história da Mansão Bly, né? Da maldição da Mansão Bly. Porque aí o espírito se libera e aí ela começa a levar todas as pessoas que entram naquela casa. Então, qualquer pessoa que tentou entrar ali, seja médico, seja empregado, enfim, ela acabava matando e levando com ela, né? E aí é por isso que os espíritos ficavam presos, porque ela estava presa ali. Então a maldição era você morrer, mas o seu espírito vai ficar aqui comigo para sempre. Exato. Exatamente. E eu gostei muito da justificativa, sabe? Uhum. Ela que ter criado esse campo, sei lá, gravitacional, onde os espíritos não podiam sair.
E eu acho que você já ilustrou toda a história, né? Acho que eu não tenho nem mais o que falar sobre esse episódio. Eu só queria falar que ficou muito bom porque, como você disse, a caixa de vestido era endereçada, né, para a filha dela, no desejo que ela tinha. Quando a filha atingisse uma certa idade, esse baú seria entregue para a filha dela. E a irmã não deixou isso acontecer. Mas depois que a irmã morre, né, abrindo o baú, quando a filha atinge 18 anos, o pai dela, ao invés de dar o baú para a filha dela, decide jogar no lago. Isso que deixou ela bem furiosa. E aí que se inicia toda essa maldição. Nossa, eu particularmente, eu achei muito inesperado e eu fiquei muito satisfeito com essa escolha do início da Uhum. maldição. Porque é uma coisa que você aceita e fala assim, nossa, beleza, eu gostei. E, assim, o início que eu fiquei puto por causa desse episódio ter aparecido, da continuação do gancho lá da menina, da Dani, Uhum. e eu achei que ficou muito bom, porque me deixou com mais vontade ainda de ver o que, que ia acontecer. Então, Sim. era um incremento que eu não sabia que eu precisava, mas que a série me deu. E eu fiquei muito feliz com isso. Sou muito grato por essa série, mano. Ela é muito boa. Sim, foi um episódio realmente muito bom. E é legal também porque eles dão uma explicação, né? Eles não simplesmente jogam fantasmas numa casa e pronto, aceita que tem casa mal assombrada. Eles Uhum, dão uma explicação. E eu acho também que a gente entende aí que também é uma série sobre os fantasmas que a gente carrega, né? Porque ela virou um espírito, uma maldição por conta do fantasma que ela carregava do marido e da irmã dela, porque foi uma traição da irmã dela. Minha irmã me traiu, foi, então vocês vão ficar comigo aqui para a vida também, mano. Não tem que sofrer sozinha. sim. Então acho que aí a gente percebe, né? Tanto que a Dani, ela tem esse problema com o ex-namorado dela. A Hannah também tem esse problema de não aceitar que ela morreu e tem um romance que não foi engatilhado. A Flora, ela sofre muito com a perda da outra professora, né, da antiga. E, meu, uma outra coisa que é um ponto muito forte dessa série, eu acho que é a forma como eles retrataram o relacionamento abusivo, né? Acho que a cena mais forte, assim, que eu fiquei realmente muito chocada é quando ela acredita, né? Porque a professora, ela tá lá na casa com as crianças e esse sobrinho, que é o loiro, que também fez a maldição da Residência Rio, ele morreu. Ele morreu fora da mansão Bly. Ele foi, fora não, né? Ele foi levado, né, pela moça do lago. Ele morreu ali no lago e o espírito dele ficou, mas ela não sabe. A antiga professora não sabe disso. E aí ele meio que mexe com o psicológico dela para usar o corpo dela para ele voltar à vida. Mas não é bem isso que acontece, né? Ele leva ela pro lago para ela morrer e o espírito dela ficar preso com ele para sempre. Então acho que isso foi um retrato de um relacionamento abusivo muito fiel ao que acontece hoje. Infelizmente, né? É muito triste, é muito tocante. Eu achei muito chocante essa cena, mas a gente se choca porque a gente sabe que é uma situação real, né? Sim, isso é verdade. É, eu tava tentando lembrar agora da. Ela morreu porque ele matou ela afogada, se eu não tô enganado, não foi? Foi como a moça do lago leva as pessoas para o lago, né? Ele entrou no corpo da antiga professora e levou ela para o lago com a desculpa de que o espírito dele ia retornar para o corpo. Mas na É verdade não foi verdade. bem isso, né? Ele matou ela porque ele sabia que não tinha como ele voltar à vida, então você vai morrer também. Pronto. É verdade, é verdade. Eu tava tentando lembrar isso. Porque a série é tratado, né? Esse romance deles, eles falam bem por cima durante a série como é que ela morreu, porque ela decidiu Uhum. seguir o cara, né? Só que até então a gente não entende muito bem, né? Mas quando a gente vê tudo o que aconteceu, aí nós entendemos o tipo de relacionamento abusivo que eles tinham e todos os recados que eles deram. Depois que ele morreu, ela começa a ter comportamentos estranhos. Aí a gente descobre que é porque o espírito do cara começa a tomar posse do corpo dela.
E aí ela começa a agir de forma muito, muito estranha. é, Até porque, tipo, não tem o que fazer, né? Tipo, o cara tá morto, a mina tá É, viva, tipo, e aí? O que que a gente faz? E, é, e eu gostei bastante, tipo, de host. como vai viver pra sempre, tipo, os dois dividindo o mesmo corpo, sei lá. É, E, e é isso, tipo, eu gostei de como o episódio dele, como desenvolve bem ele, né? Tipo, o cara, tipo, no começo ele aparece como um santinho, né? Pra ela é, tipo, sendo o boy magia, assim dizendo. O cara que é bonzinho, que é inteligente, que é bonito e que vai fazer ela feliz. E depois a gente vê ele brigando com ela por coisas idiotas, sabe? Tipo, o, tem um momento que o cozinheiro ele pega um pouquinho de comida, aí ele faz todo mundo experimentar, aí ele faz ela experimentar. Ela não queria sim. muito, mas ela experimenta. E esse cara, tipo, muda totalmente a personalidade com ela. Ele já começa a tratar ela mal, ele é muito ríspido. E aí ele fala que ele tá agindo assim porque o cara deu comida na boca dela. Eram umas coisas nada a ver, sabe? E É, esses comportamentos vão se repetindo e aí a gente vai vendo o quanto abusivo era o relacionamento dos dois. É uma coisa bem triste. sim. E aí ele não continua sem aceitar, né, a morte dele, tanto que depois que ele consegue matar ela, ele tem o plano de incorporar nas crianças, né? O plano final dele é eles conseguirem incorporar 100% nas crianças e viver como elas, né? Então ele já vinha se incorporando no corpo do menino, né, como a gente tinha comentado antes. E o plano dele era fazer com que a antiga professora também se incorporasse no corpo da Flora. Só que, né, a nossa linda Dani descobre isso exatamente no dia em que a troca ia acontecer. Exato, exato. E aí ela descobre tudo que tá rolando na casa, né? Ela descobre que eles são espíritos, ela consegue ver eles, e aí eles tentam acabar com ela, enfim. E aí eu acho que esse é o melhor ponto, porque aí a Dani salva, né, as crianças. O, o menino, tudo bem, ele é incorporado realmente, o cara consegue possuir ele, Uhum. mas a antiga professora nunca faria isso com a Flora. Ela realmente nunca faria. E aí ela ajuda também a Dani a escapar. Que Sim, cena linda sim. quando a Dani vai salvar a Flora da moça do lago. Sim, sim, sim. Porque ela faz o sacrifício, né? Ela tá levando ela, aí ela decide se sacrificar e pedir pra moça do lago levar ela ao invés da Flora, né? Foi. Meu, é a partir daí que o negócio É, fica. A partir daí começa só a choradeira. porque. É. Bom, mas é porque, né, a Flora ela tenta fugir, né, com a Dani quando ela descobre que a professora tá salvando a vida delas, enquanto o menino já tá perdido, já foi embora possuído. E aí, só que aí a moça do lago chega antes, né, e aí ela captura a Flora. E, meu, eu achei, assim, muito sensacional a Dani, depois de tudo que ela passou naquela casa, tipo, simplesmente falar, me leva. E aí eu achei muito interessante que a Daniela não morre ali, né? Na verdade, ela convida a moça do lago a incorporar nela. Então a moça do lago finalmente vai ter uma casa. Eu pensei, ok, pronto, acabou, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, está tudo bem. Porque a moça do lago incorporou realmente na Dani. E a Dani começa a ver os reflexos da moça do lago. E aí ela sabe que ela não tem tanto tempo de vida assim. Ai, gente. Ela sabia que aquilo uma hora podia acabar. Ela foi morar com a jardineira, né? Que foi um romance que a gente viu desde o começo, assim. Logo quando elas se conheceram, eu já saquei qual que ia ser. Elas foram um casal tão sensacional que foi crescendo, né, durante a série. Foi um jeito, assim, bem gostosinho de você ver o que ia acontecendo entre elas. E aí, quando toda a maldição acaba, que o tio finalmente resolve
né, aparecer na mansão para salvar as crianças depois ele saber o que estava rolando ali e tudo se resolve, né? Tipo, ok, a mansão se resolveu, mas e agora? E aí começa a mostrar a vida delas, né? Da Dani e da jardineira. E aí a Dani vendo, né, no reflexo, ela via a moça do lago e ela falou pra jardineira, olha, meu tempo tá chegando. E ela tentou ter a esperança de que não, de que ela ia conseguir viver tranquilamente, mas a moça do lago se apossou realmente dela. Não tinha muito o que fazer. E aí elas começaram a viver com isso, né? Eu achei bem triste. Pois é, pois é. Eu esqueci de uma coisa. Qual era o motivo que a moça do lago levantava todas as noites? Era pra procurar a filha? É, Ah, tá. É porque eu tava. Porque eu ainda lembrei, porque depois que a Dani possuiu e que ela foi levada, que acabou a história dela com a Flora, né? Que a Flora descobre que ela tá no fundo do mar e é uma cena bem forte, né? A Flora tentando nadar pra resgatá-la, mas ela já tá morta. a Flora é a criança, a jardineira eu não sei o nome. Opa, desculpa! Ah, rebobina, rebobina, rebobina. Não, pera, Bom, a jardineira não é a Flora? Nossa, em algum momento eu falei o romance com a Flora. tudo bem, continua, a gente corta. Meu Deus! Eu pensei que era a Flora. Flora é jardineira. Entendeu? Droga. Calma aí. Ah, É, a maldição da mansão Bly. Vou pesquisar o nome dos personagens, peraí. tá bom. É, depois que que a Dani some, que aí a Jamie fica atrás dela que nem louca e ela vai procurar no fundo do lago e descobre que ela tá lá. Inclusive é bem triste a cena, né? Que ela tenta alcançá-la, mas sabe que não dá porque ela já tá morta. E nossa, a cena é muito, muito pesada, né? Pesada. Ai, gente, nada vai superar a forma como a Dani pediu a Jamie em casamento. Meu, nossa senhora, velho. Se eu não for pedindo em casamento assim, eu não quero. Dá licença. A Jamie é jardineira e a Dani tá vendo que tá chegando no fim da vida. Ela compra um vaso, deixa lá, fala assim pra Jamie pra ela ver a planta, que a planta tá morrendo. A Jamie tira a planta, quando ela tira a planta, o que que tem na raiz da planta? Uma aliança. Eu chorei nessa cena, não tá entendendo. Nessa hora eu estava aqui, ó, vou pegar até meu elefante aqui, dorme comigo. Eu abracei ele assim, ó, chorei horrores. É realmente, realmente. Eu sei que você Uma chorou nessa e cena, você deve ter chorado em outra também. nossa, Outra assim que é a última cena da série que encerra assim, sabe? A série com não, ela, uma mãozinha aparecendo assim do nada no ombro de uma pessoa. gente, essa cena. Olha, quando começou, primeiro que quando começou a série não começa na mansão já, né? A série começa com umas pessoas super aleatórias ali num casamento. Tá rolando ali um casamento, a gente não sabe quem é, não sabe o que que é, banana. E aí eu falei, nossa, é que nada a ver um casamento aqui só pra contar uma história. E aí, quando chega no último capítulo, a gente descobre que o casamento é da Flora, da criança amaldiçoada naquela casa. E aí a Flora e o Miles, né, que é o irmão que foi possuído e tudo mais, mas que conseguiu sobreviver e tananã, eles já estão grandes, eles não lembram de nada do que aconteceu, né? Então a jardineira ela vai lá no casamento da Flora e eles estão contando, né, algumas histórias e aí a jardineira fala: "Eu tenho uma história de fantasma sensacional para te contar". E é muito boa mesmo. Sim, mas a gente só descobre que são eles no último episódio, né? A Flora tá casando, já tá adulta. Sim. E aí, como a Flora não lembra, ela vira pra jardineira e fala: Nossa, eu achei que você tinha inventado essa história por conta do meu nome, né? Que o meu segundo nome é Flora. Gente, quando eu descobri que era Flora, gente, enfim, eu surtei a série inteira, né? Pra ser sincero. Não, essa foi uma série que você
e você entrou nela, né? Você praticamente era um dos personagens ali que tava ali, sei lá, tipo, participando só que não sabem ainda, tipo, não tava no roteiro. Mas, nossa, você. Eu também, eu confesso que eu me entreti muito nessa série. Eu só não maratonei ela em um dia, porque infelizmente eu tinha que dormir pra acordar cedo no outro dia. Mas se não, eu tinha maratonado assim, facilmente. Não, total. Eu Mas eu termino o fiquei episódio. feliz que eu não maratonei. Eu fiquei muito feliz que eu não maratonei, porque eu acho que é uma série pra você apreciar realmente. Vai com calma. Se você for assistir, não maratone. Aprecia. Exato, exato. É uma recomendação e vocês vão gostar muito. Pode assistir e depois comenta com a gente o que você achou. É, mas retomando na cena que você falou que eu provavelmente me debrulhei em lágrimas, e sim, eu fiquei em posição fetal naquela cena. Pode Foi a última falar, pode cena em falar. que a gente descobre que a Jamie sempre espera, né, a Dani. Ela dorme com a porta da frente aberta, numa cadeira, esperando que a Dani volte. E aí, quando ela adormece, aparece uma mãozinha assim no ombro dela. Que é a Dani. Sim, é bonito, muito bonita essa cena, muito bonita mesmo. Ela depois, mesmo assim depois de, porque até então quando ela morre, elas ainda são jovens, jovens. Uhum, E depois tipo dela já idosa, ela ainda espera ela. É bem tocante. Mas é muito sim. bom, eu achei que foi o Eu achei encerramento bem. perfeito. Foi. Eu achei bem legal também a forma como ela explica, né? Tipo, a história, quando ela conta a história. Tem uma parte também que ela e a Dani, conversando com o cozinheiro da mansão, descobrem que as crianças não lembram do que aconteceu. E aí a Dani fica indignada que ninguém contou para elas o que aconteceu. E aí o cozinheiro questiona ela, tipo, você contaria isso que aconteceu, né, na infância daquelas pessoas? E aí ela fica, tipo, e aí o bacana é que a jardineira, né, a Jamie, ela realiza o sonho da Dani. Ela conta a história pra eles, ela só não conta que Sim, foi. sim, exato. De um jeito bem diferente ela contou. Eu achei, Uhum. ficou muito bom mesmo. De uma forma de história, não relacionada, não dizendo quem é, mas é muito bom. E dá um apelo nostálgico na hora que você vê os personagens já crescidos, né? Nossa, assim, quando começa a mostrar a comparação deles, né? Tipo, eles pequenos e agora eles grandes e idosos, enfim. Sim, É pura nostalgia. nossa, é bom demais. É uma série que inicia bem, se desenvolve bem e tem um encerramento assim muito bom. Sim, total. É uma série assim que vale muito a pena você assistir por entretenimento, vale a pena assistir para estudar, vale a pena para você. Meu, assiste. Eu sei que tem um monte de gente que fala, eu tenho medo de terror, mas não é uma história de terror, é uma história de amor. Você vai levar um susto? Vai levar um susto, vai ter uns pesadelos, mas passa. Vai, vai. E é uma série que ela não trabalha assim só com jump scare, não é aquela série que você vai achando que vai tomar susto. Exatamente. É uma série que ela O trabalha único muito bem o susto terror psicológico. Sim, o único susto que eu posso dizer assim que tem é no primeiro, segundo episódio que você ainda não tá familiarizada com o cara do olho brilhante, mas realmente não é uma série que te dá susto, não tem jump scare, não tem susto. É um terror psicológico mesmo. E é o que eu disse, é um terror do que a gente carrega com a gente, né? A série mostra isso, que os seus piores fantasmas são os que você carrega com você. Ó, Sim. Eu acho que isso que foi bem trabalhado no terror da série, porque são situações assim que muitas pessoas têm problemas assim com elas mesmas. Muitas pessoas carregam seus uhum. próprios fantasmas. E ela explorando isso na visão de alguns personagens, eu acho que muitas pessoas se identificaram também com esse mesmo problema, esses mesmos males que tem dentro delas. E eu acho que foi um lance bem desenvolvido, assim. Sim, eu gosto muito desse tipo de terror, gosto demais mesmo. Que mostra, né, que às vezes a gente tem tanto medo de coisas que estão ao nosso alcance de
resolver. Tipo, a Dani, o maior terror dela, o filme de terror dela era uma culpa de um ex-namorado. E a gente percebe, né, como a gente tem que também ter empatia com as outras pessoas sobre a dor delas. Que às vezes a gente fala, ai, nossa, ok, terminou com o namorado, ele morreu. Tem gente que tá passando por isso e isso. E eu acho que não é assim. A gente vê o É que ela verdade. passa por ter terminado com o namorado e ele ter morrido. É uma dor muito grande, é uma dor real, tanto que ela se materializa, né? Então, acho que também é um outro ponto da gente ter empatia com a dor do próximo, né? Sim, sim, é verdade. Enfim, É. essa série é perfeita, zero defeitos, assistam ou reassistam. Ou... Eu queria muito ler o livro, porque eu queria ver como é que foi adaptada, né? Como Sim, é que uma história conseguiu ser adaptada de um livro. Então, sim. quem sabe eu leio algum dia. Fica a recomendação também. Sim. Então é isso, galera. Mais o Então é Enquete tá ficando por isso. aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam. Não esqueça de dar o like. Se inscreva no nosso canal Ativar o sininho. para receber as notificações. E estamos aqui. E me perdoe se eu me empolguei um pouquinho. Só um pouquinho. Imagina. Você se imagina. Fica tranquila. Então é isso, Então, galera. até o próximo. Feliz 2021. E eu vejo vocês novamente em algum dia. Beijo, galera.